Agora, vamos mudar de assunto e ir para a política internacional, porque daqui a pouquinho, começam aí a falar uma entrevista, uma coletiva, Trump e Benjamin Netanyahu. Vai acontecer agora, o Luca Bassani já tem as informações, inclusive, o nosso correspondente internacional. O que aconteceu foi o seguinte: após aquela onda de drones que você está acompanhando aqui em tempo real com a gente desde a semana passada, que invadiram o espaço aéreo lá da Dinamarca, aliados da OTAN têm prestado assistência ao país e o Luca Bassani vai entrar agora ao vivo com a gente e trazer todas as informações. Luca, são os mesmos assuntos? Só para eu entender, Netanyahu e Trump também vão falar sobre Gaza, né, sobre toda essa situação por lá. E a questão dos drones também vai ser colocada, né? Os países da OTAN estão pressionando de alguma forma? Boa tarde. Os assuntos estão sim interligados, Márcia. Boa tarde a você, ao Bruno, a todos que nos acompanham nesta nova semana aqui em tempo real. Em instantes haverá uma coletiva de imprensa diretamente da Casa Branca entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, a quarta visita do primeiro-ministro israelense a Washington, desde que Trump assumiu a presidência em janeiro deste ano de 2025. Então, mostrando de fato essa aliança praticamente indestrutível entre Estados Unidos e Israel. O principal aliado dos israelenses, inevitavelmente, continua sendo os Estados Unidos da América. O presidente Donald Trump, que falou neste último final de semana que quer sim uma finalização para a guerra em Gaza, e apresentou um plano de finalização em 21 pontos, em que os diferentes reféns seriam libertos em 48 horas, a administração de Gaza seria colocada nas mãos de civis árabes e não do Hamas ou da autoridade palestina, uma série de coisas que a gente vai, obviamente, observar ao longo deste discurso feito pelos dois mandatários em instantes. Mas agora, falando daquilo que você trouxe sobre os drones, isso continua sendo uma grande polêmica dentro da Europa. Afinal, a Dinamarca proibiu até mesmo os civis que têm drones com câmeras para uso pessoal, né, fazer vídeos, de utilizarem depois de 4 vezes o espaço aéreo do país ter sido violado pelos drones que não se sabe de onde vieram, né? Muitos atribuem à Rússia essa questão, muitos dizem que tem a ver com ataques híbridos, né? Essa guerra que é feita tanto de maneira tradicional nas trincheiras da Ucrânia, mas também através das telecomunicações, ataques cibernéticos, ou invasão do espaço aéreo com caças, com drones. Então a OTAN tem buscado reforçar o seu flanco no Báltico e nos países orientais, exatamente para prevenir qualquer ataque que possa ser de espiões russos ou algumas dessas aeronaves não tripuladas que queiram rastrear ou roubar informações importantes através destes novos mecanismos modernos de guerra. Uma questão que na Europa tem sido polêmica, afinal, alguns países adotam essa postura de abater os drones que não são identificados e estão no seu espaço aéreo, e tantos outros países acreditam que é melhor não tentar abatê-los porque podem conter explosivos e causar danos maiores às pessoas e também à infraestrutura crítica de cada uma dessas nações. Então, é um assunto que a gente vai monitorar a semana inteira. Eu continuo aqui na Rússia, onde a gente também algumas vezes tem interferências dos drones ucranianos, mas essa guerra das narrativas está presente desde o primeiro dia, seja na guerra da Ucrânia, seja da guerra em Gaza. Então a gente vê que os assuntos, por mais que distantes geograficamente, quando estamos falando do aspecto da análise geopolítica, estão muito interligados, a exemplo da presença também dos Estados Unidos, seja na OTAN, com a ajuda concedida à Ucrânia e aos países europeus, como também no Oriente Médio, com a ajuda concedida a Israel. Dentro de poucos minutos voltaremos para trazer a tradução e as informações mais importantes desta coletiva concedida por Trump e Netanyahu, duas das lideranças mais importantes e talvez polêmicas da atualidade. Agora, Luca, não foi descoberto ainda a origem dos drones, né? Só confirma para mim essa informação. Ainda não. No caso da Dinamarca, não se cravou que foi da Rússia. A Rússia, por sua vez, também nega todas as acusações, diz que esse ataque talvez seria da própria Ucrânia para tentar arrastar a OTAN para uma guerra direta com os russos. Mas no caso polonês e romeno, aí sim as inteligências de cada um dos países cravaram que são drones de utilização dos russos, né? Os russos que usam drones de fabricação própria e também drones iranianos. No caso dinamarquês ainda não é muito claro, ainda é nebulosa essa questão,
mas os suspeitos usuais acabam sempre sendo a Rússia, porque observando todo o perímetro em volta da Dinamarca, os países que fazem fronteira são aliados e são países da OTAN, então não faria sentido enviarem drones para fazer qualquer tipo de vistoria ou espionagem sem a consulta prévia, né? Sem autorização prévia do governo dinamarquês. Portanto, a Rússia, a Bielorrússia, esses países que estão alinhados com Moscou acabam sendo, obviamente, os suspeitos usuais, mas sem a confirmação oficial por enquanto. Outra pergunta, Luca. Você disse que no final de semana o Trump já colocou ali que tem um plano, né, para a região de Gaza. Você acredita que durante a coletiva de hoje ele vai, junto com Netanyahu, falar sobre os próximos passos, de que como essa ocupação vai ser feita por lá? Eu acredito que sim, afinal essa deve ser uma das principais perguntas dos jornalistas. Eu não sei se nesta coletiva eles abrirão espaços para qualquer um dos jornalistas fazerem perguntas, que com certeza essa estará dentro delas, mas o Donald Trump na internet é uma persona e quando faz discursos públicos é outra. Ele nos seus tweets, nas suas mensagens no Truth Social, em letras garrafais, acaba sempre sendo uma pessoa bastante imponente, altiva, que faz declarações já assertivas, enquanto quando está numa coletiva ou indagado por repórteres, ele acaba sempre deixando aquela ambiguidade estratégica que faz parte da geopolítica. Eu acredito que com a presença de Netanyahu, eles talvez tragam informações mais contundentes que ele talvez não pudesse dar sozinho, mas com certeza essa resposta será dada. Acredito que o presidente Donald Trump ele não se esquiva quando a questão é importante. A grande questão é saber quando isso será implementado. Que há um plano para Gaza, isso nós sabemos. Muitas postagens polêmicas foram feitas em transformar Gaza em um resort, tantas outras feitas com inteligência artificial, que caíram muito mal também dentro da ONU, mas o fato é que os palestinos, o mundo todo, quer a solução dessa guerra pelo sofrimento mostrado diariamente e por ser uma região extremamente estratégica. Quando a gente fala do Oriente Médio, a gente se compadece da situação das pessoas, mas a gente não pode esquecer que as rotas comerciais, a produção de gás, de petróleo, tudo que movimenta a economia mundial passa pelo Oriente Médio em algum momento ou outro. Então, ter essa região pacificada é de interesse para todas as nações, até para nós no Brasil, mais de 10 mil quilômetros de distância, também uma boa notícia caso isso seja resolvido. Não sabemos qual será a opção, mas temos algumas dicas. O que quer Donald Trump, se posso resumir brevemente? Ele lista 21 pontos, dentre os quais os mais importantes envolvem a finalização do conflito com a retirada dos soldados israelenses. O Hamas não terá mais nenhum poder militar ou político dentro da faixa de Gaza, ou seja, o grupo terrorista deixa de ser o governo da faixa de Gaza, que é passado para uma administração árabe que, por enquanto, segue de forma anônima. A gente consegue ter a noção que talvez seja alguma liderança ligada aos países dos Emirados Árabes Unidos, ao Catar, Arábia Saudita, alguns desses países ricos que tenham um capital financeiro para reconstruir a faixa de Gaza, ao mesmo tempo que ele também exige a repatriação de todos os corpos dos reféns mortos e a libertação de todos os reféns vivos em 48 horas. Ele não quer essa troca de um refém um dia, dois em outro, ele quer todos ao mesmo tempo. Isso ele também deixou claro no seu discurso na ONU. Agora é saber se a outra parte, no caso o Hamas e os seus interlocutores, irão aceitar nesta maneira como ele apresenta. Que os Estados Unidos e Israel têm mais poder de fogo, isso nós sabemos. Mas como fazer que essa outra parte concorde e que 2,3 milhões de palestinos não sejam mais traumatizados no meio deste caminho. É uma questão extremamente complexa e que, com certeza, dentro de poucos minutos, teremos algumas pistas, algumas dicas de como poderá se resolver. Com certeza, Lucas. Sem falar da sustentabilidade econômica também desse plano, que pode custar muito caro para reconstruir toda uma cidade por 2 anos, né? A gente vai, claro, acompanhar essa coletiva já já. Continua por aí, que eu vou chamar agora os nossos analistas também do dia, o Renato Dorgan e o Acácio Miranda, sobre essa situação. Como o Luca colocou, são 21 pontos estratégicos que já foram colocados nesse plano por Donald Trump. Só que eu vejo, Dorgan, começando por você, que o mundo inteiro estava indo em outro caminho, né? Todo mundo defendendo a criação de um Estado palestino, né? França, boa parte também da União Europeia. E aí você impor
né, realmente um novo governo, colocar umas novas construções, retirar toda essa população de lá, viola tratados internacionais, né, de direitos humanos. E aí, como é que vai ficar essa questão? Como é que o mundo vai ver esse plano de Donald Trump? Porque eu sei que ele pode colocar em prática mesmo se todo mundo achar muito ruim, né? Tem duas vertentes aí. Uma que pode ser uma grande costura de todos, né? Então, de um lado, França, Inglaterra, Austrália e Canadá legitimaram o Estado palestino para depois vir ali uma conversa de consenso que seria o correto, né? Ali liderados pelos Estados Unidos junto com esses países europeus. Isso se a ONU fosse um órgão muito ativo ali, muito importante, que fosse respeitado mundialmente. A questão é que essa coletiva com a presença de Israel e o posicionamento conhecido do Benjamin Netanyahu indica exatamente para algo que não deva ser isso, legitimar e a partir daí fazer uma transição, uma reconstrução mútua como um fim de guerra. O que indica aí é que parece que vai ter um domínio territorial, uma ocupação que, pelo que o Luca coloca, vai ser de alguém do Golfo, que é especialista em empresas de reconstrução, né, de grandes empresas de construção civil internacionais. Talvez a parte dele seja essa, entrar ali e buscar uma reconstrução. E aí o grande X da questão, qual é o papel de Israel nisso? Israel vai ficar com tropa ali? Os palestinos não vão aceitar isso. Vai tirar os palestinos definitivamente? Não é possível que o Trump vá trazer isso logo depois que esses principais países ali, após os Estados Unidos, Inglaterra, França, Austrália e Canadá, legitimaram o Estado palestino. Então, ali a gente tem que esperar ou um Trump do acordo, o Trump ali da surpresa, ou um Trump bélico das loucuras ali, das coisas extemporâneas. Uma questão ali, que do drone na Dinamarca, tem uma coisa mais preocupante ainda, aí eu trazendo essa questão de volta, porque o Trump ficou ameaçando a Groenlândia é protetorado da Dinamarca, ela é de propriedade da Dinamarca. Então a confusão, além dessa tensão Rússia-Ucrânia, drones sobrevoando a Polônia e aquela parte toda do norte da Europa, a própria Suécia, mas também tem uma questão da Dinamarca que ninguém sabe se realmente é da Rússia ou se pode ser dos Estados Unidos, porque a Dinamarca tem ali todo o mapeamento real ali dos metais raros que tem na Groenlândia. Então está muito confusa a Europa, está muito quente, talvez seja um período mais em ebulição desde a Segunda Guerra, e isso é muito preocupante para todos nós. Isso daí é muito parecido com o que estava acontecendo ali nos anos 30, essas brigas ali de fronteiras, briga entre países, discussões intermináveis ali, e agora com a questão do Oriente Médio no meio, né? Isso é tudo muito... é um horizonte ali que tomara que os nossos líderes tenham a harmonia e a capacidade de sair disso da melhor maneira, porque senão o indicativo é que a gente pode ter realmente conflitos, né, no futuro aí, até breve. Isso que é o problema. Uma terceira guerra mundial, uma situação delicada, né? Ainda tem um outro ponto que eu quero comentar com a Cássio sobre o Hamas. O Trump coloca ali que o Hamas teria que colocar novamente, né? Trocar os reféns, né? De forma obrigatória nesse tratado. O Hamas pode não aceitar, né? Por se tratar de uma organização terrorista, pode haver um conflito maior. E na retirada dos palestinos, tem os países ali ao redor que não estão felizes com isso. O Egito e Jordânia não estariam muito dispostos a receber essas pessoas também, Cássio. E aí fica tudo mais complicado, né? Márcia, o Dorgan bem disse, o cenário é muito nebuloso. O Oriente Médio é um recorte dos problemas que nós temos mundo afora. Mas, em relação ao Oriente Médio, é necessário nós observarmos alguns aspectos. Primeiro, o Hamas é uma organização terrorista, mas é uma organização terrorista que tinha o controle político da faixa de Gaza. Então, eles estão enraizados não só em termos de armas e capacidade de sobrevivência, mas também estão enraizados no que restou das instituições ali na faixa de Gaza. Em segundo lugar, Israel tem feito ataques há quase 3 anos e, neste contexto, ainda não conseguiu resgatar
todos os reféns e, principalmente, a guerra só não acabou ali porque Israel não consegue dar uma finalidade àquele território e às pessoas que viviam naquele território. E me parece, diante desta coletiva a ser dada por Donald Trump e pelo Bibi, pelo Netanyahu, que eles provavelmente apresentarão uma solução a isso. Mas é importante nós ressaltarmos, é uma solução externa, que não necessariamente condiz com os interesses daqueles que vivem na faixa de Gaza e com os interesses dos vizinhos da faixa de Gaza. Se o Egito e a Cisjordânia se prontificarem a absorver um pedaço dos que lá estão, mesmo assim, essa ajuda não será suficiente. O próprio Estado de Israel precisará abrir as suas portas para uma parcela dessa população. E aí entra um outro fator. Os israelenses estão dispostos a isso ou não estão? Por isso que há toda uma complexidade a ser superada naquela região e por isso que há um ditado que diz: o ótimo é inimigo do bom. A solução ou as soluções que se apresentam talvez não sejam ótimas, mas talvez sejam as únicas soluções possíveis, onde todo mundo cede um pouquinho e tenta-se, porque ainda não é uma certeza, instaurar a paz àquele território. Acácio Miranda, ao vivo, com as análises sobre esse encontro importante nos Estados Unidos. Já já uma entrevista coletiva. Luca Bassani continua de olho. Toda a nossa equipe de internacional está se movimentando para acompanhar, então, o resultado desse encontro que é esperado e também essa entrevista coletiva.